Vamos falar com Aylon Levy, ex-porta-voz do governo israelense. Boa tarde, Aylon. Quer dizer, para o que vale, tenho certeza de que você está ciente disso. Há muitas pessoas profundamente chocadas neste país pelo fato de nosso governo ter ido até lá. Mas o que você acha disso? Como ex-porta-voz do governo, como israelense, como judeu, qual é a sua resposta a isso? Como expatriado britânico, digo, hoje os palestinos hastearam sua bandeira na nova embaixada em Londres, mas a bandeira britânica deveria estar a meio mastro em toda a Whitehall. Isso porque o governo britânico trouxe vergonha e desonra para o país. O Hamas considera essa decisão uma vitória. Você entende o que isso significa? A organização terrorista jihadista que iniciou essa guerra está saudando a decisão do governo britânico e diz que isso é uma vitória. E não pode dizer que não foi avisado, porque eles já disseram que o reconhecimento é um dos frutos do massacre de 7 de outubro. E isso está recompensando eles pela decisão de iniciar essa guerra. Está justificando a decisão deles de começar essa guerra. Isso os incentiva a continuar mantendo esses reféns e incentiva a cometer mais atrocidades bárbaras. Isso não vai aproximar a paz que todos queremos. Isso sabotou qualquer esperança de um cessar-fogo que faria o Hamas libertar os reféns e depor as armas e afastou a esperança de paz. Por que razão o Hamas teria agora para libertar os reféns e depor as armas se Keir Starmer acabou de lhe dar uma recompensa por travar esta guerra e está tornando-o ainda mais popular? Eu imagino, Elon, não faço ideia do que se passa na cabeça de Keir Starmer. Francamente, nunca entendi nada do que ele faz, mas isso já é outra história. Mas sobre esse assunto específico, ele diria, veja, isso é sobre o futuro. Não reconhecemos isso no momento, né? Então ninguém precisa se preocupar. Não reconhecemos o Hamas como legítimo. Estamos dizendo que daqui para frente, se houver solução como 2 estados ou outra, nós vamos reconhecer. Isso faz sentido para você? Mas Keir Starmer não disse isso. A Grã-Bretanha reconheceu oficialmente o Estado da Palestina, apesar de David Lammy afirmar que ele não existe. Eles reconheceram um Estado que desejam criar, que deveria resultar de negociações de paz, mas ainda não existe. Isso só justifica a decisão do Hamas de iniciar a guerra, mas não salvará o Partido Trabalhista nas eleições. Isso não ajudará Keir Starmer nas urnas, mas dará grande impulso ao Hamas, pois parecerá justificar o início da guerra e a manutenção de reféns. Isso só sabota a esperança de cessar fogo, o que considero vergonhoso. Sabe, eu me lembro de poucos dias depois que o Hamas invadiu e massacrou famílias israelenses em suas casas. O parlamento britânico foi iluminado com as cores de Israel. Foi uma declaração de solidariedade comovente quando a Grã-Bretanha entendeu que os jihadistas que iniciaram a guerra precisavam ser removidos do poder e os reféns deveriam voltar para casa. É vergonhoso ver a Grã-Bretanha ceder, seja por pressão interna ou busca de votos, tentando forçar Israel a encerrar a guerra com o Hamas no poder e reféns ainda em Gaza. Famílias dos reféns pediram a Keir Starmer que não reconhecesse, pouco antes do anúncio. Você vai complicar seriamente as negociações de resgate para tirá-los de lá, e ele claramente jogou esse papel no lixo. Mesmo que ele tivesse dito, olha, se todos os reféns forem libertados, talvez possamos considerar X, Y e Z. Quero dizer, não estou sugerindo que isso necessariamente teria sido algo bom também. Mas se ele tivesse dito isso, seria uma ressalva óbvia de consideração e da urgência em torno disso. Sabe, talvez estivéssemos sentados aqui tendo uma conversa diferente, mas não houve nenhuma menção aos reféns. Pior ainda, Keir Starmer citou os reféns em seu discurso, sugerindo que isso ajudaria a tirá-los de lá. Ao contrário, isso condenou os reféns em Gaza, já que o governo britânico pediu ao Hamas para mantê-los lá. Quando Keir Starmer deu o ultimato a Israel, afirmou: se não encerrarem a guerra até setembro, reconheceremos a Palestina. Como Israel pode encerrar a guerra se o Hamas ainda lança foguetes de Gaza? Como é que se espera que a guerra acabe se o Hamas ainda está mantendo reféns? Então o Hamas ouviu isso, ficou sentado nos túneis, esfregando as mãos e dizendo: tudo o que precisamos fazer é manter os reféns até setembro e a Grã-Bretanha vai nos dar um prêmio. E aqui está. Interessante, não é? Olho para essa decisão, coço a cabeça e me pergunto qual o raciocínio por trás. Foi só uma questão política? O Sr. Starmer e outros dirão, há 120, 130, 140, seja quantos forem, países que tomaram essa decisão. Porque isso é diferente dos outros casos. Qual é a sua reação em relação à comunidade mais ampla sobre isso, Elon, que claramente chegou a uma decisão semelhante à de Starmer?
Olha, a Grã-Bretanha possui certa seriedade moral, autoridade, e isso porque a Grã-Bretanha é aliada de Israel, não é como a Irlanda. Ninguém aqui realmente se importa com o que os irlandeses têm a dizer, porque eles sempre foram implacavelmente hostis, mas a Grã-Bretanha é aliada de Israel. E quando essa guerra começou, a Grã-Bretanha ficou ao lado de Israel e disse: nós apoiamos vocês, vocês têm que derrotar o Hamas e trazer os reféns de volta. Infelizmente, presenciamos uma guerra de informação cruel contra Israel, acusando o país de tudo possível. Fome, inanição, genocídio, tudo para tentar forçar Israel a encerrar a guerra com o Hamas ainda no poder. É desanimador ver o Reino Unido, que até agora se manteve firme, sucumbir à desinformação e à pressão, buscando mais votos muçulmanos ao notar o domínio turquesa nos mapas políticos para a próxima eleição, e ainda jogar um aliado debaixo do ônibus. E o mais louco é que isso sabota não só a segurança de Israel, mas também os interesses nacionais do Reino Unido. Se o Reino Unido busca paz e cessar-fogo no Oriente Médio, acabou de dar ao Hamas razões para seguir lutando. A pressão para Israel encerrar a guerra só incentiva o Hamas a prolongar o conflito. Por isso, o Hamas vê isso como vitória. É um dia vergonhoso para a política externa britânica. Elon, comentários fortes. Muito obrigado, porém, por articular brilhantemente o tipo de indignação em torno dessa decisão. Eylon Levy foi porta-voz do governo israelense.